Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Tirar um pouquinho o pé no Campeonato Brasileiro e possibilite ao Palmeiras, de repente, chegar e, quem sabe, até passar. Acho difícil pelo perfil do Jorge Jesus. Ele já disse que quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Para ele é questão de honra. Ele quer ser campeão brasileiro. Como ele foi em Portugal 3 vezes. Ele quer agora ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele não vai abrir mão disso. Tanto é que em jogos importantes do Flamengo ele não tem poupado jogadores por conta de jogos da Copa do Brasil, ou por jogos da Libertadores, ou por jogos do Copa tal, Y, blá, blá, blá. Não tem isso. Ele quer o time disputando o Campeonato Brasileiro de cabo a rabo para ganhar a competição e o Flamengo tem condições de fazer isso. Foi legal o Fábio Azevedo ter destacado, lembrou, né, que o Flamengo tem 2 vitórias a mais do que o Santos e no momento 3 vitórias a mais que o Palmeiras. Vamos dizer que o Palmeiras vença hoje, fica 3 pontos como o Sormani colocou aqui agora há pouco, mas ainda terá 2 vitórias a menos do que o Flamengo mesmo assim. E o saldo de gols que eu estava dando uma olhada aqui, olha, o Flamengo foi a 24, está com saldo de gols de 24, tem o melhor ataque, 42 gols. O saldo do Santos, por exemplo, é 11 e do Palmeiras é 15. Então, são critérios de desempate, obviamente vitórias e depois saldo de gols marcados, em que o Flamengo está disparado à frente de todo mundo. Então, mas desculpa, Fábio, Abel, é o seguinte, se a gente for considerar, perdão, que o Flamengo vai perder o seu jogo, é um cálculo. O Flamengo perde no Allianz e perde na Vila Belmiro. Vamos supor, começou o segundo turno agora, primeiro jogo. Flamengo e Palmeiras no Allianz, vitória do Palmeiras. Santos vai pegar um time menor e ganha. Aí na segunda rodada, o Santos pega o Flamengo na Vila e ganha. Ele passa um ponto, o Flamengo. O Palmeiras é que tem esse problema das vitórias, porque o Palmeiras pode igualar o Flamengo. O Santos não consegue igualar. O Santos, para ele, ele tem que vencer, porque o empate não vai fazer com que ele iguale o Flamengo. Agora, se ele vencer e o Flamengo perder esses 2 jogos para Palmeiras e para ele, Santos, o Santos passa à frente. Agora, o caso do Palmeiras, o Fabinho tem razão. E tem um detalhe, viu, Sormani? Por volta de 5 jogos, eu ainda vou me certificar. Alguns jogos do Palmeiras no segundo turno, ele não jogará no Allianz Parque, como já aconteceu, inclusive no jogo decisivo da Libertadores da América contra o Grêmio, pela realização de shows que a gente sabe que acontece normalmente no estádio do Palmeiras. Diga lá, Fábio Azevedo. Agora, só lembrando que hoje foi a última rodada do primeiro turno. Ou seja, esse jogo é o último do segundo turno. Pode valer o título, pode ser uma final. Dependendo da combinação aí ao longo do segundo turno, a gente pode chegar na Vila Belmiro com Flamengo e Santos, ou melhor, um Santos e Flamengo, decidindo um campeonato brasileiro. Por que não? Porque se os 2 times caminharem e ficar uma diferença de 3 pontos do Flamengo para o Santos, para um ou para o outro, e uma diferença de uma vitória e vai brigar pelo saldo ou o mesmo número de vitórias, Santos está atrás, venceu, empatou, ultrapassa o número de vitórias, Santos campeão brasileiro. Porque é só inverter a tabela, gente. Esse jogo vai ser o último do segundo turno. Então, você tem razão, exatamente. Suponhamos que o Flamengo empate com o Palmeiras. Então ele abre a diferença do Santos de 6, que no momento é 5, vai a 6, tá? Aí, digamos que o Santos vença o outro jogo. Essa mesma rodada. E vença o Flamengo, aí não é no número de vitórias, é no saldo de gols. É por isso que você lembrou, e muito bem, Abel, a importância desses gols que o Flamengo vem fazendo. 24 contra 11. Então, se para o Palmeiras a vantagem, o conforto se dá nas vitórias, agora você lembrando bem aí, Abel, o conforto para o Santos se dá na questão do saldo de gols. Mas vocês estão analisando os confrontos diretos. Sim, sem contar os outros jogos. O confronto direto vai ser só lá na última rodada. Sim, claro. Claro que os confrontos diretos são importantíssimos, vocês têm toda a razão. Mas é importantíssimo o Santos e Fortaleza na Vila Belmiro, em que o Santos faz 3-0 e leva 3-3.
Os jogos contra os times que não estão lutando pelo título, obviamente que contam muito. Mas eu queria perguntar uma outra coisa para vocês. O fator Libertadores. O Flamengo, merecidamente, está lá. Vai ter 2 jogos importantes aí diante do Grêmio. E se passar, a grande final em Santiago, no dia 23 de novembro, que você vai acompanhar aqui no Fox Sports. De que forma isso poderia ou não atrapalhar essa caminhada do Flamengo rumo ao título do Campeonato Brasileiro, Fábio Azevedo? Apesar do Jorge Jesus, como disse o Sormani aqui, não querer poupar, ele não tem feito isso ao longo da temporada em que ele pegou do meio em diante. Ele não tem, tem o jogo da Libertadores, vou tirar meio time. Não, ele troca uma peça ou outra no máximo. Eu acho difícil que ele poupe alguém entre os jogos do Grêmio, por exemplo. Mas aí chegou, avançou do Grêmio, é jogo único, com Boca ou com River. Naquela semana, o jogo, vamos dizer, cai numa quarta-feira, o jogo do domingo. Aquele jogo anterior ele pode poupar. Que ali, 3 dias depois, tem uma decisão de Libertadores, que também é um título importantíssimo, que ele não tem na carreira, obviamente, mas que para a torcida do Flamengo, se você conversar com qualquer torcedor do Flamengo na faixa de 30 anos, o torcedor está vivendo um sonho que ele nunca conseguiu viver. Porque o Flamengo não chegou a Libertadores na fase semifinal nos últimos 36 anos. Então, esse torcedor da faixa de 30 anos, 35, ele está vendo algo inédito. E tenho certeza que isso já passou para os jogadores e o próprio Jorge Jesus já tem essa consciência também. Então, eu vejo o seguinte, Abel, depois do jogo do Grêmio, se o Flamengo avançar, e o Flamengo, por jogar em casa, tem uma grande vantagem, porque ele sabe jogar fora, em casa, o torcedor, hoje mais de 68 mil torcedores no Maracanã, um público espetacular. E, aliás, parabéns à torcida do Flamengo e do Santos que conviveram no Maracanã, né? Tinha a imagem à direita ali, nesse lance que você está vendo ali, a imagem à direita, quando ela abre, você enxerga a torcida do Santos acima e a do Flamengo abaixo. Pronto. Todo mundo consegue conviver, não precisa um atirar coisa no outro, né? Não precisa de rede, né? Não precisa de rede, ninguém precisa ficar separando, porque às vezes fala assim no Maracanã, o Maracanã não comporta mais 75 mil, porque tem que separar um setor inteiro, que em cima fica a torcida visitante e embaixo não pode ter ninguém. Isso é um grande absurdo, né? Mas enfim, hoje conviveram pacificamente, sem rede, sem nada. Então, eu só acho que depois do jogo do Grêmio, se o Flamengo for à final, antes da grande final, eu imagino que no domingo ou uma semana antes, 1 ou 2 jogos antes, ele deu uma poupada em algumas peças. Mas o elenco qualitativo que tem e quantitativo do Flamengo, o Flamengo virou time. Ontem eu falava isso com o Lisca doido aqui no debate final. É impressionante como o Flamengo virou time em pouco tempo, com 4 caras novos no time titular. Isso é trabalho do Jorge Jesus, né? É impressionante a diferença que faz um técnico, né? Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.